Agora, 2h27, o ministro da Defesa de Israel criticou o presidente Lula em algumas publicações nas redes sociais. Ele acusou Lula de antissemitismo e o chamou de apoiador do Hamas e ainda associou ao líder supremo do Irã. Eu vou chamar agora o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, que tem mais informações sobre essa situação. Oi, Luca, boa tarde, bem-vindo em tempo real com a gente. Por que essas declarações aconteceram justamente agora, Luca? Boa tarde a você, Márcia, a todos que nos acompanham aqui em tempo real. O ministro israelense Israel Katz, que já foi, inclusive, ministro das Relações Exteriores, em uma publicação na internet, chamou o presidente Lula de antissemita. Em uma mensagem em português publicada nas redes sociais do ministro, ele disse que o presidente simpatiza com os grupos terroristas no Oriente Médio, principalmente o Hamas, e postou uma imagem feita por inteligência artificial onde Lula aparece como uma marionete de Ali Khamenei, o líder supremo do Irã. Isso tudo começou desde o início da guerra, com várias declarações do governo brasileiro, principalmente do presidente Lula, comparando a situação vivida pelos palestinos em Gaza com o Holocausto, falando que os israelenses agiam como fizeram os nazistas no passado, e isso causou uma grande tensão entre os dois países. Naquela ocasião, o governo israelense, para dar uma espécie de corretivo aos brasileiros, trouxeram o seu o seu embaixador, brasileiro dentro de Israel, para visitar um museu do Holocausto, o que foi interpretado como uma humilhação por parte do governo do Brasil, que inclusive em outras declarações mais recentes acabou meio que cortando algumas relações diplomáticas. Inclusive a gente viu ontem que essa relação entre Brasil e Israel foi diminuída, né? Ela agora não ocorre de forma tão oficial quanto antes, com a presença de um embaixador dentro do Estado de Israel. O presidente Lula, inclusive, hoje disse que os israelenses matam os palestinos, as crianças palestinas, como se fossem membros do Hamas, ou seja, mais declarações que apenas colocam fogo nesta situação já bastante complexa entre Israel e o Brasil. Vamos ficar de olho como isso poderá reverberar também internamente dentro do Congresso Nacional, né, Bruno? Luca, inclusive, antes de passar para o Bruno, a gente vai ler uma publicação que acabou de ser pelo Itamaraty aqui no Brasil, no X. A gente vai colocar essa publicação aqui na nossa tela para você também aí de casa conseguir acompanhar, e eu vou ler para você. O ministro da Defesa e ex-chanceler israelense Israel Katz voltou a proferir ofensas, inverdades e grosserias inaceitáveis contra o Brasil e o presidente Lula. E ele continua. A gente tem a próxima tela, gente? Espera-se do senhor Katz, em vez de habituais mentiras e agressões, que assuma a responsabilidade e apure a verdade sobre o ataque de ontem contra o Hospital Nasser, em Gaza, que provocou a morte de ao menos 20 palestinos, incluindo pacientes, jornalistas e trabalhadores humanitários. Continua a mensagem do Itamaraty. As operações militares israelenses em Gaza já resultaram na morte de 62.744 palestinos, dos quais 1/3 são mulheres e crianças, em uma política de fome como arma de guerra imposta à população palestina. Continua ainda a publicação do Itamaraty, que acabou de ser feita aqui no aplicativo X, nas redes sociais. Israel encontra-se sob investigação da Corte Internacional de Justiça por plausível violação da Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio. E encerra com a seguinte mensagem: como o ministro da Defesa, o senhor Katz não pode se eximir de sua responsabilidade, cabendo-lhe assegurar que seu país não apenas previna, mas também impeça a prática de genocídio contra os palestinos. Essa foi a mensagem do Itamaraty na defesa do país após as críticas feitas pelo ministro israelense. E sobre esse assunto eu vou chamar agora os nossos comentaristas, o Diego Tavares e também o Luiz Augusto Durs, começando pelo Diego. Diego, a gente vê um acirramento, né, dessas situações aí diplomáticas do Brasil, não só com Israel, mas também com os Estados Unidos e com alguns outros países. Você acredita que tem alguma coisa
coisa, esses tipos de provocações e de narrativa nas redes sociais, uma vai chamando a outra, estão de alguma forma interligadas, tanto essa fala do ministro de Israel, a crítica de Donald Trump também, que foi feita hoje pelo presidente Lula. De alguma forma, o nosso país está se tornando cada vez mais alvo desse tipo de situação? Não diria alvo, Márcia. Eu acho que o Brasil abandonou a sua histórica neutralidade em relação às suas relações diplomáticas para passar a perseguir seus interesses ideológicos. O nosso desalinhamento com o nosso histórico parceiro comercial Estados Unidos da América se dá em razão de um alinhamento com parceiros como China, como Rússia, que congregam da mesma ideologia do presidente brasileiro. Em relação ao Estado de Israel, a mesma coisa. É sempre bom lembrar, às vezes a gente faz uma análise de foto e esquecemos de fazer uma análise de vídeo. Isso não começou hoje, não é a partir de hoje que a relação de Lula com os israelenses está deteriorada. Já em seus primeiros governos, Lula recebeu de Israel aquela alcunha de anão diplomático, justamente em razão dessas declarações polêmicas envolvendo o povo judeu. E já no seu governo esse ano, no ano de 2024, salvo engano, em outubro de 2024, começaram investidas concretas contra o governo de Israel, a exemplo de um veto totalmente ideológico do presidente da República de uma empresa israelense que ganhou uma licitação aqui no Brasil para venda de blindados ao Exército. E de lá para cá a coisa se escalou com essas declarações tenebrosas do nosso presidente da República, totalmente desconectadas da realidade e demonstrando, inclusive, pouco conhecimento histórico em relação a todo o sofrimento do povo judeu. Não é necessário aprovar o que acontece na faixa de Gaza. Todos reprovam, principalmente, a intensidade desse contra-ataque israelense, que não vem do povo de Israel, não vem do povo judeu, vem do governo de Netanyahu, que está fazendo isso para se manter no poder. Agora, trazer todo o povo de Israel, todo o povo judeu, colocar dentro de uma mesma panela de pressão e tratar isso dentro das nossas relações geopolíticas de qualquer forma, realmente não é o ideal para o Brasil e foge muito ao histórico das nossas relações, como eu disse no início. Agora, Luiz Augusto Durso, como é que fica a imagem do Brasil diante do cenário internacional, a nossa política econômica e também de relações exteriores, Durso? Olha, Márcia, fica péssima, né? Até porque a nossa posição não se sustenta. A partir do momento em que o nosso governo federal diz que é absurdo o governo americano tentar interferir nas decisões aqui do país, tentar impor sanções, se intrometer nas relações institucionais e relações públicas brasileiras, da mesma forma nós não deveríamos fazer com relação a situações que não competem ao Brasil. Lula hoje sofre esse tipo de retaliação porque lá, quando iniciou a guerra Irã e Israel, em razão principalmente da atuação do Hamas, o nosso governo federal emitiu uma nota a favor do Irã. Isso pegou muito mal, no momento em que o governo não deveria ter se manifestado, pelo menos até então, até que se espere a situação da guerra e aí tomar partido. Mas não, imediatamente, quando iniciar os primeiros confrontos, o governo federal já fez ali o seu apoio ao Irã, entendendo que é totalmente absurdo o que Israel fez. Ok, como bem disse o Diego, pode ter exageros, pode ter situações a se repudiar, mas da mesma forma nós temos o outro lado, com esse grupo terrorista do Hamas atacando a situação gravíssima que nós vemos em Gaza, que dura centenas de anos, ou melhor, dezenas de anos, e não se resolve. Então o governo federal, ele precisa construir pontes e não destruí-las. Infelizmente o Brasil tem sofrido muito, e não só com esse governo, com o governo anterior também, que atacava gratuitamente a China, esse governo que ataca bastante Donald Trump e outros países. A gente há muito tempo no Brasil, em diversos governos, erra nas relações internacionais.